Bem-vindos a mais um episódio do podcast Aquela Peça, o nosso podcast sobre teatro. Para aqueles que tiveram a infelicidade de até agora não nos acompanharem, neste quinto episódio vamos aproveitar o momento para fazer uma segunda apresentação. O meu nome é Beatriz Cavaca e comigo tenho Pedro Ramos. Nós estamos a fazer este podcast porque nos últimos anos temos investido bastante em ver teatro, nomeadamente em Londres, e desde 2018 já vimos 34 musicais e 7 peças. E como achámos que a nossa experiência era absolutamente única, decidimos fazer um podcast a partilhar como é que tem sido a nossa experiência a ver peças, e quem eventualmente sinta na mesma a magia do teatro como nós, certamente se vai identificar e querer ouvir um bocadinho as histórias das diferentes peças e musicais que nós temos ido vendo em Londres ao longo destes anos. No podcast de hoje vamos falar sobre uma peça. É a primeira peça do nosso podcast, até agora têm sido só musicais. E foi uma peça que nós vimos em 2024 e é mais precisamente inspirada no filme My Neighbor Totoro, de 1988, e é precisamente sobre o mesmo assunto do filme. A história é exatamente a mesma, só que desta vez, em vez de ser em filme, é uma peça de teatro que traz toda a magia do mundo Ghibli para o palco. A peça estreou em 2022 e nós vimos, lá está como eu disse, em 2024. E até aos dias de hoje continua. Foi uma peça absolutamente espetacular e o Pedro pode explicar um bocadinho melhor como é que nós chegámos a ver aquela peça. Antes de mais, se calhar começaria por explicar que esta é uma peça com cariz muito mágico. No fundo, isto é uma história de uma família, de um pai e duas filhas que se mudam no Japão para uma localidade mais perto do hospital onde a mãe está internada, e para lidar com toda esta dor, com toda esta angústia, surgem estas criaturas mágicas, os Totoros, que são criaturas mágicas que vivem na floresta. Salvo erro, isto foi a primeira peça do estúdio Ghibli que foi adaptada para teatro. Teve reviews fabulosas, como outras peças que nós já fomos ver exatamente por isso. Ele teve ali uma primeira apresentação em 2022, final de 2022, início de 2023, no Barbican Center, sempre esgotadíssimo. E quando soube que ia aparecer nova reedição no final de 2023, início de 2024, propus logo à Beatriz, tínhamos que ir ver, comprar bilhetes, e comprámos. Não sabíamos muito bem o que é que se ia materializar, mas nós ali confiámos nas reviews, porque tem havido sempre um segredo. Todos os materiais promocionais da peça, os trailers em vídeo, as imagens nas redes sociais, nenhuma tinha o Totoro, em nenhuma aparecia o Totoro. Era sempre tudo um bocadinho misterioso. Portanto, nós vimos as reviews, confiámos nelas, não sabíamos bem ao que íamos, mas foi assim. É importante explicar que o Totoro é aqui uma personagem fictícia que não existe do universo Ghibli, não é? Quem eventualmente gostar dos filmes certamente conhece, porque é uma figura bastante conhecida, bastante popular. Acho que o mais fascinante aqui neste musical é efetivamente a passagem daquilo que nós estamos habituados a ver em cinema para uma coisa que se vê em palco, que é completamente diferente. Ou seja, há um conjunto de coisas associadas ao filme que se transpõem para o palco, desde as figuras míticas até o próprio vestuário, é tudo igual. Faz lembrar o filme e aquela realidade japonesa que é tão familiar dos estúdios Ghibli. E até tem uma espécie de ideia de desenho animado como pessoas a representar. Não sei se tu tens essa mesma sensação. Sim, eu acho que o grande mérito para essa transformação eficaz, para essa passagem eficaz do mundo cinematográfico para o mundo do teatro, reside nos puppeteers. Eu agora não me recordo o nome em português, mas basicamente é um conjunto de pessoas que está ali a manobrar aqueles bichos fantásticos que eles encontram na casa quando entram lá. Também manobram os dois, eu nem sei se tecnicamente são Totoros, mas pronto, sim, aqueles dois Totoros mais pequenos. E acho que é por aí que dá essa sensação. E novamente, grande trabalho da parte deles. Eu acho que este tipo de puppeteers faz sempre um ótimo trabalho quando nós estamos completamente embrenhados na figura que estão a manobrar e não neles. Conseguimos absorver e nem nos apercebemos que eles estão ali. É exatamente isso. Não percebemos que é uma pessoa a fazer aquilo. Quase que acreditamos que é um ator, como se fosse um ator que é mesmo uma figura mítica ou um animal ou qualquer coisa do género. Aqui nesta peça eu acho que vale a pena salientar as duas atuações principais, que são precisamente as filhas desta família que se muda para mais perto da mãe que está doente, como tu disseste. É especial a atriz que faz de Mei, a mais pequenina, que é uma adulta que faz de uma criança aí de 4 anos, 5, e faz um papel absolutamente extraordinário, porque nós estamos ali a ver uma
criança de 4, 5 anos, não estamos a ver uma adulta. Claro que a roupa e a figuração da própria atriz ajuda muito, mas obviamente que é tudo atuação e é absolutamente extraordinário. No último episódio, quando introduzimos que íamos falar sobre esta peça, dissemos que tinha música ao vivo e eu acho que isso também adiciona esta ideia muito cinematográfica à peça, não é? Nós temos sempre a sensação que há uma banda sonora que vai sempre acompanhando a encenação e é algo completamente diferente de outras peças e é muito giro. Nós já tínhamos visto peças que tinham música ao mesmo tempo, mas eu acho que esta é de facto especial, porque também é cantada e tem aquelas músicas muito conhecidas do filme do Totoro, e para quem gosta do universo Ghibli, acho que completa muito bem. Aí daria só uma palavra de destaque relativamente a 2 temas. Em primeiro lugar, a peça vai beber as músicas do filme, como dizes bem, com uma nuance, que é parcialmente as músicas foram traduzidas para inglês, ou seja, as músicas estão em japonês e em inglês, para as pessoas em geral conseguirem até perceber as músicas, as letras, tudo mais, mas não esquecendo as suas raízes japonesas. Em primeiro lugar há isso, e fazendo a ligação com os atores, exatamente a mesma coisa. Muitos dos atores ou são japoneses ou têm ascendência japonesa, a peça é toda interpretada em inglês, com exceção, lá está, de parte das músicas ser cantada em japonês, mas a peça em geral é interpretada em inglês, mas mantém os nomes das personagens originais em japonês, o nome dos lugares em japonês e, portanto, é uma peça que não esquece o seu legado. Sim, e durante a peça faz muito lembrar o Japão rural e é tudo muito fiel ao filme. A natureza, até uma certa aproximação ao tempo em que efetivamente se passa a peça. A peça é passada não agora, não atualmente, num Japão mais rural e mais no passado, e tudo isso está muito bem feito. É mesmo trazer o filme para a atualidade e para a peça, não é? Por cima de um palco. É engraçado porque quando nós estivemos recentemente no Japão, lembro-me perfeitamente quando nós fomos do aeroporto de Narita até ao centro de Tóquio e ver esses arrozais, ver essas pequenas casas, ver esse lado mais rural, porque passa-se ali por um conjunto de localidades que são, nota-se que ainda são muito tradicionais e fez-me muito lembrar todas as paisagens e todos os cenários que são representados no filme e na peça. Sim, e é muito engraçado porque, lá está, como estavas a dizer, na nossa viagem recente, já este ano ao Japão, nós tivemos a oportunidade de visitar o museu do Estúdio Ghibli e uma das coisas que eu me lembro de dizer foi quando estávamos a ver os desenhos dos filmes, projetos dos filmes, não é? Comentar contigo que aquilo era tão parecido com as paisagens que nós víamos no exterior e como o Japão é tão exatamente como é desenhado pelos desenhadores do Estúdio Ghibli. E é muito engraçado ver isso transposto para um teatro, para uma peça, tentarem efetivamente continuar essa visão que não deixa de existir em cima de um palco. Talvez nós, enquanto europeus, não conseguimos entender tão bem o que é aquela natureza asiática e japonesa, mas quem tiver a oportunidade de ir ao Japão e observar um bocadinho à volta, em especial talvez em áreas mais não tão centrais do Japão, vê que aqueles desenhos e aquele tipo de desenho animado é exatamente igual à natureza japonesa, aos jardins japoneses, às fontes a cair, às folhas, à umidade, tudo isso, aquelas coisas tipo gotas a cair em folhas e coisas do género e cascatas, etc. É exatamente aquilo que é um jardim japonês e a natureza japonesa, com os campos de arrozais e etc. E, portanto, a nossa viagem acaba por complementar um bocadinho tudo isto que nós já estávamos a ver desde 2024 com a peça. Eu fui muito giro a peça também nos introduzir um bocadinho antes à realidade japonesa e até ao filme. É isso mesmo. Eu acho que não só o filme tem essa componente, como a própria peça é uma transposição muito bem feita do filme. Nós vemos a peça e ainda que, obviamente, estejamos ali em contexto de teatro, nós conseguimos imaginar esses cenários, conseguimos imaginar toda essa realidade. No último episódio, nós dissemos, quando falámos de Back to the Future, que em geral evitávamos ver o filme antes de partir para a visualização da peça ou do musical, mas que havia uma honrosa exceção, e esta é a honrosa exceção. Estamos a falar de um filme que tem uma alma gráfica muito própria e que ainda por cima em japonês e, portanto, nós sentimos que precisávamos de ver para perceber exatamente o conceito, para nos imiscuirmos no conceito antes de ver a peça. E então, acho que uma semana antes, mais coisa menos coisa, nós vimos que aquilo estava no Netflix, vimos aquilo e depois E até porque partimos. eu tenho às vezes o receio que estes filmes sejam um bocado alternativos e podíamos simplesmente não gostar, não achar piada nenhuma. E aí íamos partir para uma peça já assim um bocado...
Mas aí estávamos tramados, porque pelo menos já tínhamos comprado bilhetes. Sim, acho que foi tudo bom e adorámos e ficámos fãs do filme, tanto que a nossa casa encheu-se de memorabilia de Totoro desde essa altura. Claro que ter ido ao Japão este ano também acrescentou esse incentivo. Na altura não comprámos memorabilia, a não ser um imã e um tote bag, lembras-te? Foi o que nós trouxemos. Mas depois a nossa casa sofreu uma invasão de Totoros. Mas aí é engraçado, porque nós normalmente nos musicais, salvo honrosas exceções, nós compramos o imã. E aí estavas a dizer, nós compramos só o imã e o tote bag, mesmo assim já é mais. Já é mais, nós normalmente compramos só o imã. Mas o tote bag era muito querido. Todo o universo Ghibli é muito característico para quem gosta, não é? Tem assim bonequinhos fofos e coisas que nos fazem lembrar o filme e que são muito inspiradoras para quem gosta da cultura japonesa, e nós já gostávamos antes e depois de ter ido ao Japão ficámos a gostar ainda mais, e os Totoros passaram a fazer parte da nossa vida. Se bem me recordo, no teatro, logo perto da entrada havia logo uma banquinha a vender um conjunto de coisas, ímãs, os totes, etc., relativamente à peça. E depois, eu acho que é um teatro em si que ajudou muito a entrarmos no espírito. Eu não sei honestamente como é que ele está a ser encenado hoje em dia no Gillian Lynn, que é onde ele está, no Gillian Lynn Theatre, no West End, mas no Barbican Center, toda a sala é enorme, nomeadamente o palco é enorme. Eu não consigo subestimar o tamanho do palco. O palco é enorme. Sim. O que é que fazia? Fazia com que havia palco mais que suficiente para ter lá os atores todos os adereços, tudo o que era necessário, todos os cenários, e ainda no fundo do palco ter toda uma banda e a cantora a cantar e a tocar as músicas todas da banda sonora. Portanto, nós estávamos a ver as duas situações a acontecer, às vezes até ao mesmo tempo. Sim, e é importante ter a ideia que o cenário era um bocadinho feito como é os filmes, não é? É assim um bocadinho a perspectiva japonesa, a perspectiva da paisagem que se vai construindo. Primeiro a montanha, depois a cascata, depois a relva, depois as pessoas, depois o campo de arroz, por exemplo, as casinhas. O cenário é também assim, e a banda, creio eu, estava numa parte superior, acima do cenário onde estavam as pessoas. Portanto, há assim uma atmosfera Ghibli muito característica de quem eventualmente é fã e já viu algum dos filmes do estúdio. Eu acho que mesmo quem não é fã, eventualmente saberá do que estamos a falar. Nós ficámos de facto fãs de algum merchandise e eu estava agora a pensar que isto é tão antigo, o filme é de 1988, é feita agora a peça e nós somos de uma geração completamente diferente. Nós nascemos os dois nos anos 90 e estamos aqui a dizer que estamos apaixonados por memorabilia de um filme que é de 1988. É assim um bocadinho estranho, acho que é um caso único na nossa vida, não é? É tudo tão chamativo, como estavas a dizer, as figuras, até a própria história. Uma pessoa comove-se e solidariza-se com a história e até inclusivamente as músicas. Músicas, a primeira vez que as ouvimos, naturalmente, foi no contexto do filme, foram todas em japonês. Escutam-se bem, são músicas muito engraçadas, muitas delas muito enérgicas, as que não são no mood certo, no momento certo entram. Mesmo em japonês. Mesmo em japonês, e é isso. Nós mesmo sem perceber uma única palavra. Atenção, nós fomos ao Japão e não sabemos uma única palavra de japonês, não percebemos nada. E aqui também não percebemos nada das músicas, mas curtimos imenso. Lá está, na peça já se percebeu um bocadinho melhor, porque parte, como dizia, era em inglês, mas ainda assim não deixamos de ter as nossas músicas favoritas. A minha favorita é a música dos créditos finais. Pronto, deve ser a mais conhecida de todas, associada ao filme. E aqui ainda se torna mais especial, falando da peça em si, depois falando da música dos créditos finais. A peça é mais prolongada do que o filme. O filme tem ideia que tem uma duração relativamente curta, não me lembro, talvez que é hora e um quarto, hora e 20, qualquer coisa desse género. E a peça é uma peça mais clássica, deve ter para aí, já não me lembro, mas devia ter para aí 2 horas e 20 com intervalo, ou 2 horas e meia com intervalo. E portanto, a peça arrasta-se um bocadinho mais que o filme. Se calhar é a única, como é que eu ia dizer, o único ponto a melhorar na peça. Mas a peça é uma transposição do filme, mas cumprindo com características clássicas das peças em Londres. 2 partes, um intervalo de 15 a 20 minutos, para a pessoa ir comer o seu geladinho, pronto. Sim, come-se sempre geladinho, normalmente é uma tradição. Acho que ainda não tínhamos falado aqui, que aquilo que se come no intervalo dos teatros em Londres é gelado. Vendem sempre gelados e as pessoas comem. Nós, por acaso, nunca comemos, porque, pronto, somos um bocadinho seca. Mas as pessoas compram sempre, é muito comum, adultos e crianças, não é só uma coisa de adultos e crianças. Os intervalos servem muito para isso, para as pessoas irem comprar o geladinho e renovar as bebidas.
nesse sentido acaba por seguir a linha clássica de uma peça, mas depois o final é totalmente diferente de qualquer peça e de qualquer musical que já vimos. Por exemplo, nas peças, nos musicais, existe o chamado curtain call, em que há o agradecimento dos atores, as vénias, etc. Pode ou não haver ovação em pé, consoante o público tenha gostado mais ou menos. Nos musicais, enquanto a orquestra ainda toca uma música final, aqui foi diferente. Aqui o final é como nos filmes japoneses e como em séries japonesas. É difícil de explicar, mas vai tocando esta música que eu estava a mencionar e depois as personagens vão entrando, a correr, a saltar, depois param aleatoriamente assim em certos momentos, depois voltam a andar. Continuam os puppeteers e a passar, tenho ideia. É igual ao conceito do que fecha o filme. É a mesma coisa, só que é em cima de um palco. Há letras, há coisas a passar. Quem viu o filme e depois vê aquilo sabe perfeitamente o que é que está a ver. Que é aquilo que fecha o filme, só que imaginem em palco, pronto, com pessoas. E isso faz com que seja totalmente diferente do fecho de qualquer peça ou musical que tínhamos visto até agora. É parte da atuação, no fundo, não é? É parte da atuação e as pessoas ficam para bater palmas. Antes de passarmos às nossas já célebres classificações, apenas dar uma última nota sobre o teatro. Nós falámos do teatro no contexto da peça. Em termos gerais, apenas para colocarmos as pessoas nesse mood, nesse espaço dos seus imaginários. O Barbican é um complexo de edifícios, uma espécie de centro de arte. Eu compararia à Gulbenkian, aqui em Lisboa. Na minha opinião, o Barbican é maior, mas a ideia está lá. E mesmo até em termos de arquitetura. Sim, é semelhante. Tem uma arquitetura assim também moderna. Sim. Aquele portas que abrem. Aquele modernismo semi-megalómano industrial. Vá, mais ou menos isso mesmo, é. As portas abrem diretamente para a fila onde nós temos que ir. É assim uma coisa engraçada, não é? Sim. Já não me lembrava disso. Mas as pessoas agrupam-se e depois as portas abrem na fila, pelo menos naquela parte onde nós ficamos do teatro. Sim. Não, mas deve ser sempre assim. Pareceu-me que em todo o teatro era assim. É um teatro, lá está, muito grande, de tal forma que existem tantas portas quanto filas. E isso é um pormenor muito engraçado da sua componente arquitetónica. Posto isto, como dizia, em termos de classificação, da minha parte, isto é um 5. Apenas dar aquela nota que disse há bocadinho. Acho que a peça se pode estender um bocadinho mais, principalmente se tivermos em conta que parte do público é um público previsivelmente infantil, ou seja, para adultos fica mais fácil ver, aguentar e perceber a profundidade. Eu tenho a ideia que para os miúdos há também uma espécie de uma relax performance em que eles podem mexer-se mais durante a peça, porque de facto é uma peça que atrai também muitas crianças, porque isto é um filme, apesar de tudo, infantil, não é? Dar só aqui uma nota relativamente às relax performances. É razoavelmente comum as peças e os musicais do West End terem exibições alternativas. Imagina, 1 ou 2 vezes de X em X tempo, às vezes de 3 em 3 meses ou de 4 em 4 meses, ou peças que estão com limited runs, ou seja, que estão em exibição durante períodos específicos. Às vezes acontece só uma vez, mas há performances alternativas. Às vezes há performances com intérprete em língua gestual britânica, às vezes estão legendadas e às vezes existem estas relaxed performances, que são, lá está, como a Beatriz dizia, para as crianças estarem mais à vontade, mas que acima de tudo é um conceito muito interessante que nós ainda não temos cá, que eu conheço, que devíamos adotar, ainda por cima neste mundo tão em mudança, que são performances altamente benéficas, nomeadamente para pessoas com neurodivergências, não só para crianças, mas com pessoas com neurodivergências. O staff do teatro já está preparado e formado para receber as pessoas de uma forma mais até acolhedora e adaptada. As luzes, nomeadamente da própria peça, não são tão fortes e isso é um conceito que, se tivermos a sorte de ter alguém do mundo de teatro a ouvir-nos neste momento em Portugal, que pensem nisso, porque acho que seria muito giro existir. As pessoas podem levantar-se quando quiserem, ir à casa de banho, etc. E isso é muito bom para pessoas que tenham algum tipo de dificuldade de concentração e de locomoção, inclusivamente. E cá, de facto, não há. Mas já há muitas peças que estão adaptadas à língua gestual em Portugal. Eu sei porque recebo muitas vezes press releases sobre peças e muitas vezes tenho o cuidado de me dizer que a peça está adaptada à língua gestual. Portanto, temos de facto esse cuidado. Isso é positivo. Agora falta o próximo passo, a adoção destas relaxed performances, sendo que não ataca a questão da duração da peça, retomar até o que estava a dizer, não ataca a questão da duração da peça, a peça é o que é, mas pelo menos ajuda a que passe mais facilmente, lá está, como dizia, com este tipo de adaptações. Portanto, tirando esse pormenor, da minha parte, é claramente um 5.
Para mim também é um 5, mas vou só justificar. No último podcast em que falámos sobre o Back to the Future também dei um 5, claro que pelas características tecnológicas, mas eu vou aqui dizer que acho que esta peça está muito bem conseguida do ponto de vista de passar a narrativa que é de um filme para uma peça de teatro. Isso é extraordinário. Faz isso como o Back to the Future provavelmente não faz, apesar de, como dissemos da outra vez, eu nunca ter visto o filme, mas como também é um conceito diferente, é um filme para um musical, aqui continua a ser uma peça de teatro que tem uma banda sonora ao vivo, claro, mas o filme também tem a sua banda sonora. Portanto, é o conceito do filme passado totalmente para peça de teatro e eu acho que este é muito bem conseguido, com atores extraordinários, adultos que fazem de crianças e que nos fazem acreditar que estamos mesmo ali a ver uma pessoa que é uma criança, quando na realidade obviamente é um adulto, e um pai que pega nela ao colo e que faz todo o tipo de coisas, e isso é de facto extraordinário, bem como serem atores de descendência japonesa que têm alguma coisa a ver com o Japão, certamente, e que estão ali a fazer uma peça diariamente para um público que fala inglês e a peça é toda em inglês, isso também é extraordinário, para além de que a banda é brutal e faz mesmo transpor-nos para este mundo Ghibli ao vivo. Portanto, sim, é um 5 sem dúvida. Acho que nunca vi e dificilmente vamos voltar a ver talvez uma coisa tão bem conseguida, esta passagem do mundo de uma espécie de desenho animado para um palco. E a peça é espetacular nesse aspecto. Acho que aqui nem se esperava outra coisa. Estamos completamente em uníssono, perfeitamente alinhados na nossa opinião. Tendo isto em conta, agora que já falámos do My Neighbor Totoro, sobre o que é que nós vamos falar no próximo episódio? Resta-te só dizer que o próximo episódio vai ser sobre o Wicked, até porque está prestes a estrear a segunda parte do filme do Wicked, e nós vamos falar sobre o musical, que nós vimos precisamente em 2022. Este musical é muito especial para nós, porque foi o primeiro musical que nós vimos depois de Covid. Ou seja, depois de não podermos deslocar-nos a Londres nem ver teatros durante vários anos, acho eu. Ou pelo menos mais de um ano, certamente. E o primeiro musical que nós vimos, ao regressar à nossa obsessão teatral londrina, é o Wicked, que já estava em Londres, claro, há muito tempo, mas que nós ainda não tínhamos tido a oportunidade de ver. E começamos por ali. E assim sendo, só nos resta despedir-nos e dizer-vos até ao próximo episódio, onde poderão vir a descobrir aquela peça.